Boa noite, pessoal. Que a paz de Jesus Cristo esteja com todos nós. Nós vamos falar hoje do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Bem-aventurados os pobres de espíritos. Esse capítulo, pobre de espírito, foi tirado do Sermão do Monte do Evangelho de Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Esse capítulo do Evangelho de Mateus, que é o 5, é fantástico, lindo, maravilhoso. E Kardec, com muita sabedoria, colocou como o capítulo 7 do Evangelho, segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. Só que nós vamos aprofundar um pouco no item 11 e 12, que fala do orgulho e da humildade. Agora, para a gente falar do orgulho e da humildade, ao lermos o Evangelho, nesse item 11 e 12, a gente percebe que tem dois espíritos que vêm trazer a mensagem para a gente. Um deles é Lacordaire, e o outro é Adolfo. Nossa, interessante. Por quê? Esse espírito que fazia parte da pleiade de espírito, que trouxe a codificação, o Consolador prometido, vale a pena lembrar um pouco, falar um pouquinho deles. Falar pouquinho, mas pelo menos vale a pena, né? Quem foi Lacordaire? Jean-Baptiste N. Dominique Lacordaire. Foi um francês que nasceu em 1802, morreu em 1861, viveu 59 anos, foi professor, advogado, jornalista e aos 25 anos foi ordenado a padre. Ditou 3 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das mensagens é bem mal sofrer. E outra mensagem é que nós vamos falar, o orgulho e a humildade, e a terceira mensagem que ele citou, desprendimento dos bens terrenos. O outro que ditou também, colaborando com esses dois itens, foi Adolfo. Adolfo foi um francês que nasceu em 1800 e morreu em 1856, portanto viveu só 56 anos. Foi professor, advogado, jornalista, foi ordenado a padre. Em 1838, ele foi nomeado como bispo de Argel. Argel é a capital da Argélia, onde o Islã predomina. Agora, é engraçado, o Adolfo ele também trouxe 3 mensagens. Uma que é o orgulho e a humildade, o duelo e a beneficência. Fico pensando assim, Denise. Olha a sabedoria desses espíritos. Lacordaire, ele morreu em 61. Em 63, ele já fazia parte dessa pleiade de espírito trazendo a mensagem do Consolador codificado por Kardec. 2 anos após a morte desse moço. Imagina o nível de evolução que ele já tinha. Portanto, a ideia de morrer, ficar dormindo até o julgamento final, não bate com a visão espírita. É trabalhar constantemente, porque o meu pai trabalha constantemente e eu também trabalho assim, afirma Jesus Cristo. E Lacordaire, 2 anos depois da sua morte, já estava o homem trabalhando, dando mensagem, trazendo 3 mensagens contidas no Evangelho. E Adolfo, 5 anos após a sua morte, também estava trabalhando. Imagina o nível espiritual desses 2 espíritos. Então, nosso agradecimento também a eles. Agora a gente vai falar do orgulho e da humildade. O orgulho, dependendo da circunstância, ele pode ser positivo ou negativo. Por quê? Porque positivo é um sentimento de satisfação, de capacidade para o outro. Por exemplo, nossa, eu estou tão orgulhoso, isso aqui é um exemplo. Por exemplo, eu estou tão orgulhoso que meu filho passou na faculdade de medicina. Nossa, que orgulho que esse filho me dá. Sabe, eu estou tão orgulhoso, eu consegui a minha casa, eu comprei o meu apartamento, eu comprei o meu carro. Nossa, como eu estou orgulhoso dessa luta justa, bonita, honesta. Sabe, esse orgulho, essa satisfação não faz mal. Agora, o orgulho em excesso de amor próprio, isso já é prejudicial. A arrogância, esse sentimento que eu acho que eu sou melhor do que você, isso me faz mal. Então, esse orgulho aí a gente tem que descartar, porque ele não nos proporciona nenhum crescimento.
A humildade, que já é uma virtude, né? É ser simples. É não tentar se projetar sobre outras pessoas. Não mostrar que é superior a ela. Embora, às vezes, é superior ao outro. Mas nem por isso ele fica se mostrando, se projetando para humilhar o outro. Porque a pessoa que é humilde, ele não pode fazer isso aí, nem deve fazer. Né? Então, a gente vai discorrer sobre esse assunto. Né? Agora, qual foi, Paulo, a mensagem que tanto Adolfo, né, bispo, nomeado bispo de Agel, como Lacordaire, trouxe para nós sobre o orgulho e a humildade? Eu pincelei do Evangelho alguns detalhes para a gente conversar. Né? Eu achei interessante pegar um pedacinho de cada um dos dois, coloquei aqui em 9, numerei, para que a gente possa conversar. Qual é a recomendação que esses dois Espíritos trouxeram para que a gente possa refletir e que a gente possa fazer uma mudança? Não só você que está me ouvindo mudar, mas que eu que estou falando também, me empenhar e mudar a partir dos ensinamentos que ele nos trouxe. Ele diz o seguinte: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vocês, entre nós encarnados. Nossa, se esse espírito, 2 anos depois, 5 anos depois, assim que desencarnou, já estava trabalhando no projeto do Cristo, e vem dizer para a gente, olha, a humildade, ela é uma virtude, mas ela está esquecida no meio de vocês. Poxa, então a gente tem que fazer uma reflexão. Se ele está dizendo que a humildade é uma virtude, ela está bem esquecida, mas bem esquecida, então eu tenho que fazer uma análise. Né? O que eu tenho que fazer então, para ela não continuar esquecida, ela vir à tona no meu cotidiano, na minha vida? Fazer essa análise. Né? Fazer essa reflexão que nós chamamos de reforma íntima. Né? E depois ele disse ainda que nós desprezamos os ensinamentos morais do Cristo. Se a humildade é uma virtude bem esquecida, e depois ele está nos dizendo que nós desprezamos os ensinamentos morais do Cristo. Nossa, é preciso a gente ouvir um irmão que fez parte da codificação dizer para a gente que nós desprezamos os ensinamentos morais do Cristo. Então já está na hora de todos nós abraçar o Evangelho de Jesus Cristo, agarrar esses ensinamentos morais do Cristo para não mudar o outro, mas mudar a gente. Mudar aqui dentro. Porque às vezes a gente quer mudar o outro achando que a gente conhece profundamente o outro. E às vezes a gente não se conhece nem a si próprio. Então que a gente não se afaste dos ensinamentos morais do Cristo. Porque esses ensinamentos morais do Cristo é que vai nos conduzir a Deus, à luz, à felicidade. Não podemos ser felizes à custa da infelicidade do nosso irmão. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui está contido nesses 2 itens do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 11 e o 12. Não se pode ser feliz à custa da infelicidade do nosso irmão. Então, tudo que o Paulo for fazer, eu tenho que pensar, se ele fizer comigo o que eu estou querendo fazer, eu estaria satisfeito? Porque não tem mais cabimento. No século XXI, a gente com tanto conhecimento do Evangelho do Cristo, principalmente à luz da doutrina espírita, a gente ainda querer ser maior passando a perna do nosso irmão. E o Espírito vem falar para a gente que a gente não consegue ser feliz desse jeito à custa da infelicidade do nosso irmão. Que a gente ficasse atento. Lembrai-vos da humildade do Cristo. Eu estou falando detalhadamente assim para que a gente foque bem esse item 11 e 12 desse capítulo, para a gente valorizar a mensagem que esses 2 irmãos trouxeram para nós. Ele está dizendo, lembre da humildade do Cristo. A humildade de Jesus Cristo era tamanha que ele trabalhou num projeto do orbe terrestre. Quem estuda a doutrina sabe. E de repente esse Espírito encarna aqui na Terra só por amor, para ensinar a gente a amar. E lava o pé dos seus apóstolos. Imagina qual patrão vai querer lavar o pé dos seus empregados. E Jesus, com toda humildade, lavou o pé dos seus apóstolos. Toda simplicidade. Aí ele fala assim, lembrai-vos da humildade do Cristo. Tanto Lacordaire,
como Adolfo, vem pedir para a gente, fica atento a isso aí. Dizendo ainda, todos os homens são iguais na balança divina. Olha só, todos nós somos iguais na balança divina, somente as virtudes é que distinguem aos olhos de Deus. Nossa, Paulo, o que ele falou está tão perfeito, Paulo, que eu estou lembrando agora a questão 115 do Livro dos Espíritos, que fomos criados simples e ignorantes, ou seja, simples e sem conhecimento, mas com aptidão para o crescimento e para o conhecimento. Né? Então, ele estava falando, todos nós somos iguais. Então, sem essa, não importa se você trabalha na parte da faxina da empresa, se você é o presidente da empresa, só tem cargo diferente, mas somos iguais. Agora, na balança divina, o que vai distinguir, vai diferenciar é a virtude que cada um possui. Né? Olha só que coisa boa. Por isso, Denise, que eu falo, vale a pena buscar Jesus Cristo, vale a pena estudar Kardec. Não só ler, estudar. Ler o Evangelho, estudar o Evangelho, refletir, ficar atento às mensagens. Eu pincelei, eu pus 9 coisas aqui que esses dois espíritos trouxeram para nós, mas dá para colocar mais. Tudo que eu estou falando aqui está lá, contida lá. Né? Todos nós somos iguais. Sem essa de achar que eu sou bambambam só porque eu fiz um doutorado ou só porque eu tenho 60 milhões. Não, somos iguais. Agora, o que distingue aos olhos de Deus cada um de nós é as virtudes que cada um já conquistou. Olha que interessante. Abra os olhos à luz. Lacordaire e o Adolfo dizendo, abra os olhos à luz. E como diz Roberto Carlos, essa luz só pode ser Jesus, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E a gente, estudando a doutrina espírita, a gente percebe que está tudo certo, questão 625. 625 vem dizer que Jesus é nosso modelo, é nosso guia. Foi o ser mais perfeito, eles respondem para Kardec, é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de modelo e de guia. E aí esses dois irmãos vêm falar para nós, abra os olhos à luz, não só a luz do sol, mas que a gente saia da escuridão, que a gente saia da ignorância, que a gente abra os olhos à luz dos ensinamentos do Cristo, porque Ele nos liberta. Porque é muito mais feliz quem ama. Se eu carrego ódio, ressentimento, mágoa, essas coisas assim, me faz mal, eu fico deprimido. Mas se eu amo, quanto mais eu amo, mais feliz eu sou. Eu costumo brincar, Denise, dizendo o seguinte, tudo demais faz mal? Não. Quando se fala tudo demais faz mal, eu discordo. Porque tem uma coisa que quanto mais você tem, mais feliz você é, quanto mais você ama. Eu posso me perder se eu tiver muitos milhões, porque aí talvez eu não tenha condições de lidar com muitos milhões. Mas quanto mais eu amo, mais feliz eu sou. Olha só que interessante. Então, abra os olhos à luz. E a luz é o ensinamento do Cristo. É a gente que está tendo a felicidade, a sorte, de buscar em compreender a luz de Jesus Cristo, da mensagem do Cristo, sem um véu, via os ensinamentos da doutrina espírita. Isso é fantástico, maravilhoso. Nota 10. Né? Fazer o bem com humildade. Olha aqueles dois está pedindo para a gente. Faça o bem com humildade. Se ao fazer o bem você humilhou, aquela pessoa ficou feliz porque ele recebeu o bem, mas você não está agregando nada para você, porque você humilhou, o outro aceitou que ele estava com fome. Então ele vai falar, toda vez que você fizer o bem, faça por amor, faça com humildade, não humilhe. Olha que recomendação importante desses dois irmãos, né? Olha só, vocês vão ficar encantados. Assim. Aquele que mais amou o seu irmão é o mais amado no céu. Nossa. Porque eu penso assim, quando eu morrer, eu quero que alguém faça uma oração por mim, que eu quero ir para o céu. Será que é assim? Não pode ser assim, porque seria muito fácil. Porque o Cristo disse, é dado cada um segundo as suas obras. E é justo, muito justo. Então, aquele que mais amou é o mais amado no céu. Eu fico pensando assim. Não vou nem falar do Chico, porque nós somos espíritas, Chico era espírita, mas eu posso falar da nossa princesinha, nossa linda, maravilhosa irmã Dulce. Viveu o Evangelho do Cristo, vem dizer para nós, é assim que se vive o Evangelho de Jesus Cristo. Pensou mais no próximo do que nela. Então, aquele que mais amou o seu irmão é o mais amado no céu. Imagina, pessoal, a festa que foi para receber essa fofura desse espírito de irmã Dulce no plano celestial.
um Mahatma Gandhi, um Sócrates, uma Madre Teresa, um Chico, um Divaldo, que está com 94 anos só falando do amor de Deus, da misericórdia de Jesus Cristo. Que coisa boa, né, pessoal? Então, aquele que mais amou o seu irmão, esse é o mais amado no céu. Então, se eu quero ir para uma boa morada dos bem-aventurados, que eu ame. Não é isso? Não importa as calúnias do mundo, se a vossa conduta é pura. Olha aqui, os dois irmãos vêm dizer para a gente. Não importa o que os outros pensam de você. Se o teu desejo, se a tua intenção é de fazer o bem, se esse é o teu desejo de fazer o bem, não importa o que os outros pensam de você. Mas importa sim como você deve ser perante os ensinamentos morais do Cristo. Como é que está o meu comportamento? Agora que o Paulo faz tanta palestra, o Paulo dá aula, o Paulo trabalha na casa espírita, o Paulo estuda, embora o Paulo só sabe isso aqui, mas eu quero aprender mais. Com esse pouquinho que eu já tenho um entendimento que não importa o que o outro pensa de mim, mas eu tenho que modificar e mudar, ser uma pessoa melhor. Então, eu pincelei essas 9 coisas aqui, que você abriu o Evangelho 11 e 12, que é onde fala do orgulho e humildade, no capítulo 7, você vai ver que está bem explanado lá, esses dois espíritos trazendo para a gente. Nossa, Paulo, isso eu já sei, mas foi preciso Kardec colocar isso no Evangelho, porque esses dois irmãos não trouxe por acaso, porque realmente a humildade é uma virtude bem esquecida entre nós, porque senão eles não trariam essa mensagem. Não é isso? Agora, falando sobre o tema, eu quero dizer como Jesus pensava sobre esse tema. Jesus disse assim: eis que eu vos deixo um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nossa, brincaram aqui uma vez que Jesus, forçou. Para amar como Jesus amou é difícil. Mas ele quis dizer assim para a gente: se esforce. Se esforce, você consegue. Como dizia o poeta, você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez, tente, você é capaz. Você tem potencialidade. Por isso que Cristo diz: eis que eu vos deixo um novo mandamento. Ame. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha que coisa bonita, meu Deus do céu. Jesus, pessoal, ele é tão grande, ele é tão gigante, que tem irmãos nossos que acreditam que ele é Deus. E a gente sabe que ele não é. Porque o Pai é maior do que o Filho. Eu de mim não posso nada se não for da vontade do meu Pai. Vou para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Olha que Jesus fantástico, coisa boa. Denise, é fantástico falar de Jesus Cristo. Não tem como falar de Jesus Cristo se você não sentir essa emoção aqui dentro. Não ser tocado por esse Espírito de luz. Não tem, gente. Não tem como falar de Jesus Cristo e não ficar arrepiado, porque é gostoso falar da luz. Não tem como. Né? Então ele diz: ame. Eis que eu estou deixando um novo ensinamento. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Poxa, Paulo, você vai mudar, vô. Por quê? Eu vi um comentário nas redes sociais. Só tem besteira? Não. A internet tem coisa boa. A gente tem que saber escolher o que presta na internet. A moça perguntou para uma pessoa, não sei se ele é pastor, não sei. A ideia é que quem tem que amar o próximo como a si mesmo. E se o próximo não quiser ser amado como eu me amo? Eu fiquei encantado com a resposta do cara disso. Ele falou assim: no meu entendimento, quando Jesus diz que a gente deve amar o próximo como a si mesmo, porque já que ele deixou um novo ensinamento que a gente amasse, no meu entendimento, ele falando para a moça, eu achei fantástico. No meu entendimento, não no sentido de maneira, mas no sentido de intensidade. Porque eu devo te amar com a mesma intensidade que eu me amo, mas não com a mesma maneira que eu me amo, porque a maneira que o Paulo se ama é falando de Jesus Cristo. A maneira que o Paulo se ama é fazendo uma palestra. A maneira que o Paulo se ama é se policiando para tornar uma pessoa melhor. É se reeducando. A maneira que o Paulo se ama é tentando buscar a luz, e essa luz é Jesus Cristo. E às vezes essa maneira não agrada ao outro. Aí ele diz: amar o próximo como a si mesmo, não no sentido de maneira,
mas no sentido de intensidade, porque a maneira pela qual eu me amo, às vezes não interessa para ele. Mas assim como eu me amo, eu posso amar ele, no sentido de intensidade. Eu falei, nossa, que coisa boa essa resposta, né? Que aprendessem dele, pois ele é manso e humilde de coração. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim. Olha só. Agora eu fico pensando assim, pessoal. Não só vocês que estão aqui, mas o pessoal que vai assistir pelos canais da casa, pelo YouTube, pelo o site da casa, será que nós estamos aprendendo de Jesus Cristo? Eu sou o caminho, eu sou o governador do orbe terrestre, eu sou a luz do mundo. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Poxa, se Jesus é tudo isso, ele está convidando, Paulo, aprenda de mim, Paulo. Seja tolerante, Paulo, no trânsito. Porque é assim que eu sou, Paulo. Eu sou humilde, Paulo. Aprenda de mim, Paulo. Seja um bom pai de família, um bom esposo, um bom colega no trabalho, um bom colega na casa espírita que você frequenta, Paulo. Porque Jesus Cristo está falando, aprenda de mim, Paulo. Então eu devo aprender de Jesus Cristo. Não é que eu tenho que aprender, mas eu quero aprender. É diferente. Porque quando eu tenho que aprender, fica forçado. Mas eu já tenho entendimento que eu devo aprender, então eu quero aprender. Eu quero aprender de Jesus Cristo. Aí eu costumo dizer que não Regis Danese canta na sua canção. A gente tem que aproveitar, Denise, esse momento que a gente está tendo, esse encontro com Jesus Cristo. Além de aprender de Jesus Cristo, abrir as portas da nossa casa e dizer para ele, entra na nossa casa, mestre. Entra na nossa vida, mexe com as estruturas, sara as feridas, convidar Jesus Cristo para a nossa casa. Às vezes não é fácil, porque às vezes tem oposição. É natural isso aí. Não devia ser, mas tem. Mas a gente deve esforçar e levar Jesus Cristo para a nossa casa e trazer Jesus Cristo ao nosso coração, para que a gente mude essa conduta. O Paulo arrogante, o Paulo que não é humilde, o Paulo que é orgulhoso, que o Paulo trabalha esse sentimento de orgulho, amor excessivo, arrogância, que trabalhe esse processo, que Paulo seja humilde. Porque bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino do céu. Né? Que perdoassem incondicionalmente. E a gente aprendeu que perdoar é uma coisa assim divina. Errar é humano e perdoar é divino. Culturalmente nós aprendemos assim. Aí nós estudando a doutrina espírita, a gente percebe que perdoar não é divino. Perdoar também é humano. Olha que interessante. Esse entendimento. Porque quando eu acho que perdoar é divino, eu jogo para Jesus Cristo, para Deus fazer aquilo que compete a mim fazer. Percebe? Então, perdoar, errar é humano. Perdoar também é humano. Quem te perdoasse, não só 7 vezes, como ele disse para Pedro, mas 70 vezes 7. Com humildade, sem arrogância. Eu perdoo, mas te humilhando. Não é perdão isso. Servir. Servir sem perguntar até quando. Nossa, que coisa boa. Denise, você abraçou esse projeto, as palestras distribuídas por você, não pergunta até quando. É um prazer em servir. Paulo, você vai fazer palestra até quando? Até quando Jesus Cristo permitir. Que para mim é um prazer falar de Jesus Cristo, falar do amor de Deus, da misericórdia de Deus. Né? Agora, para finalizar, Denise, eu queria só falar, eu achei até engraçada a forma que ele falou e muito criativo. Mário Sérgio Cortella, o filósofo, ele diz o seguinte, para a gente não confundir humildade com subserviência. Porque ele diz o seguinte, que o subserviente é aquela pessoa que se isola. É aquela pessoa que se enfraquece. É aquela pessoa que diminui. E tem outros adjetivos que eu não poderia colocar aqui, que não cabe aqui, mas a gente sabe que poderia ser colocado, que o ambiente não permite, né, para não baixar o nível. Então, não confundir humildade com subserviência, porque o subserviente, ele se isola, ele se enfraquece, ele se diminui, ele não se valoriza, ele não sabe da potencialidade que ele tem. Aí ele fala, que, olha só que interessante, o Mário Sérgio Cortella fala, ele fala que a humildade é aquela pessoa que sabe que não sabe tudo. Só sei que nada sei. 500 anos antes de Cristo, Sócrates dizia assim. Nossa, Sócrates falou assim, mas ele era um filósofo tão esperto, sim, mas era humilde. Era um sábio, ficou para a história.
Só sei que nada sei. Então, o Mário Sérgio Cortella vem dizer para a gente: humildade é aquela pessoa que sabe que não sabe tudo. É aquela pessoa que sabe que não é a única que sabe. É aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe. É coisa de filósofo, né? Olha que interessante. É aquela que sabe que ela e a outra pessoa saberão muitas coisas juntos. Humildade é aquela que sabe que ela e a outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Olha que interessante. Que legal. Né? Então, que a gente fica atento. Poxa, Paulo, você falando assim, Paulo, do tema, você é um cara humilde? Claro que não. Né? Não sou humilde. Paulo, você está se esforçando para ser humilde? Sim. Né? Porque se reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral que acontece nele, ou pelos esforços que ele faz para domar suas más tendências e más inclinação. Por isso, Denise, que eu digo, não sou humilde, eu estou me esforçando mais para ser humilde. Peça a Jesus Cristo que Ele me ajude a conquistar essa virtude. Né? Então foi um prazer, Denise, de falar de Jesus Cristo na visão espírita, né? Eu agradeço imensamente ao Mestre Amado por essa oportunidade e a vocês que estão me assistindo, muito obrigado. A vocês de casa que vão assistir, que Jesus Cristo assista com vocês a palestra, nos inspirando, nos conduzindo sempre ao Pai amado, que é o objetivo final.